Olá, turminha, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo das matrizes, né? Já falamos aqui o que é uma matriz, como é que se compõe, né? Uma matriz é uma tabela formada por números que se dispõem em linhas e colunas, né? Falamos como que se escreve a forma geral de uma matriz, falamos de igualdade de matrizes, falamos de tipos de matrizes e estamos agora trabalhando nas operações, tá? Dentre as quais adição e subtração nós já estudamos, já falamos também como é que se faz para multiplicar um número real por uma matriz, tá? Então, tudo isso já está disponível para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, né? Dê uma olhada lá, atualize seus estudos. Então, dando continuidade às operações com matriz, hoje a gente vai ver como é que eu faço para multiplicar uma matriz por outra matriz. Multiplicação entre matrizes, tá? Vimos a aula de multiplicação de número real, um número real por uma matriz. Isso é uma coisa. Agora a gente vai fazer como é que faz, né, o procedimento de multiplicação de duas matrizes. Multiplicar uma matriz por outra. Primeira coisa, turma, tem que saber o seguinte: nem todas as duas matrizes podem ser multiplicadas. Existe uma condição, né, para que você possa realizar uma multiplicação de matrizes, certo? Então, né, às vezes eu tenho duas matrizes aqui e essa multiplicação ela não pode ser feita. Tá, então qual é a condição? Quando é que você pode multiplicar duas matrizes? Então vamos lá. Multiplicação de matrizes é o nosso tema. Então, condição: a multiplicação de duas matrizes A e B só é possível quando o número de colunas de A, o número de colunas da matriz A, for igual ao número de linhas de B. Olha a condição, tá? Para que eu possa multiplicar uma matriz A por uma matriz B, o número de colunas de A foi igual ao número de linhas de B. Esse é o critério. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A na ordem M por N. Eu quero multiplicar essa matriz A por uma matriz B de ordem N por P. Perceba que isso aqui tem que ser igual. Ó. Número de colunas de A é N. O número de linhas de B é N. Então, observe que está obedecida a condição. E aí, turma, o interessante de tudo é o seguinte: e essa nova matriz, porque o resultado de uma matriz é também uma outra matriz, né? A ordem dessa nova matriz, ela vai ter o número de linhas de A e o número de colunas de B. Ó. Então, esses elementos aqui, ó, formarão a ordem da sua nova matriz. Certo? Então, qual é a condição mesmo? Quando é que eu posso multiplicar? Quando o número de... Se eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. E o resultado, a matriz produto, vai ter o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Lembrando, né, nem lembrando, é assim, dizendo para vocês que, já adiantando, que não existe a comutativa na multiplicação. Isso quer dizer que quando você multiplica a matriz A pela matriz B, o resultado não é a mesma coisa se eu multiplicar B pela A. Não existe a comutativa, propriedade comutativa, uma multiplicação de matriz. A gente vai ver já já, certo? Então, galera, vamos lá. Sim, professor, beleza, já entendi quando é que eu posso multiplicar, mas como é que eu faço essa multiplicação? Como é que eu faço para multiplicar uma matriz A por uma matriz B? Olha só, coloquei aqui duas matrizes na sua forma geral, né? Uma matriz 2 por 2, né? E aqui também uma matriz 2 por 2, beleza? Então, como é que eu faço para montar o produto da matriz A pela matriz B? Galera, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui a primeira linha da matriz A, ó. Essa primeira linha aqui, ó, você vai multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Certo? Quando você realizar a multiplicação dos elementos da primeira linha com a primeira coluna, você vai da primeira linha para a segunda coluna.
E aí, quando você esgotar as colunas da matriz B, aí você passa para a segunda linha da matriz A, multiplicando cada elemento pelo seu de mesma posição, ó, e somando. Então, veja só. Vou colocar aqui na forma geral, depois eu boto um exemplo numérico. Então, olha só. Esse A1 vezes o B1 mais o A12 vezes o B12. Tá? Esse elemento por esse. O A1 com o B1 mais o A12 com o B21. B21. Certo? Beleza, multipliquei primeira linha por primeira coluna. Vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. E monto aqui do lado. Ó. Então, o A1 multiplicado pelo B12 mais o A12 vezes o B22. Pronto. Certo? Acabou as colunas, não tem mais nenhuma coluna para que eu possa multiplicar a primeira linha. Aí você vai partir agora para a segunda linha da matriz A e fazer a mesma coisa, repetir o processo. Mesma coisa que você fez com a primeira linha, você vai fazer com a segunda. O A21 multiplicado pelo B1 mais o A22 multiplicado pelo B21. Segunda linha com a primeira coluna. E para finalizar, você vai multiplicar a segunda linha com a segunda coluna, certo? Então vai ficar o A21 vezes o B12 mais o A22 vezes o B22. Pronto. O resultado aí vai ser a matriz produto, certo? Então esse é o procedimento, tá? É um pouco confuso? Um pouco, mas se você prestar bem atenção e multiplicar cada linha por todas as colunas e cada elemento da mesma posição, você não vai errar. Vamos botar um exemplo agora numérico, né? Então, um exemplo numérico. Vou multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, vamos aqui, primeiro, escrever aqui as duas matrizes, né? Então, a matriz A, 1, 3, 2 e 4. Essa matriz A, eu vou multiplicar pela matriz B, formada por menos 3, 4, 5 e 2. Certo? Tá? Só armei aqui. Beleza, então vamos agora encontrar aqui a matriz produto, A vezes B. Certo? Então, como é que eu disse que era para se fazer? Vamos aqui pegar essa primeira linha aqui e multiplicar pela primeira coluna. Certo? 1 multiplicado por menos 3, mais 2 multiplicado por 4. Certo? Primeira linha agora com a minha segunda coluna. Então, 1 multiplicado por 5, mais 2 multiplicado por 2. Certo? Então, multipliquei aqui a primeira linha pela segunda coluna. Não tem mais nenhuma coluna. Se tivesse, aí eu multiplicaria. Mas não tem. Aí eu vou partir agora para quem? Vou partir aqui para a minha segunda linha da matriz A. Tá? Vou pegar o 3 multiplicado por menos 3, mais 4 multiplicado por 4. Certo? Vou pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. 3 multiplicado por 5, mais 4 multiplicado por 2. Pronto. Agora é só fazer as contas para ver quanto é que isso aqui vai dar. Então aqui vai dar menos 3 mais 8, né? Então aqui vai dar 5. Depois a gente organiza a matriz. Aqui vai ficar 5 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 9. Aqui eu vou ter menos 9 mais 16. Aqui eu vou ter 7. Tá? E aqui eu vou ter 15 mais 8. Aqui eu vou ter 23.
certo? Então, turma, quer dizer que esse resultado da matriz A pela matriz B vai obter a matriz cujos elementos são 5, 7, 9 e 23. Pronto. Certo? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a gente fez o A vezes o B. Vamos ver o B vezes o A. Eu falei no começo da aula que não existia comutativa, né? Ó, multipliquei a matriz A pela matriz B. Será que multiplicar a matriz B pela matriz A vai dar a mesma coisa? Ah, então vamos testar, né? Vamos ver se vai dar ou não vai dar. Então vou escrever aqui a matriz B, menos 3, 4, 5 e 2. Essa matriz B eu vou multiplicar pela matriz A. Matriz A, 1, 3, 2 e 4. Certo? Vamos fazer aqui essa multiplicação para ver o que vai dar. Certo? Então vamos começar. Primeira linha com primeira coluna, né? Então menos 3 multiplicado por 1, mais 5 multiplicado por 3. Primeira linha com primeira coluna. Primeira linha com segunda coluna. Menos 3 vezes 2, mais 5 vezes 4. Certo? Agora, segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 1, mais 2 vezes 3. E por último, segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 2, mais 2 vezes 4. Certo? Vamos ver o que vai dar. Tá? Então, nós temos aqui menos 6, mais 15. Aliás, desculpa, menos 3, mais 15 dá 12. Que vai ficar menos 6, mais 20. Isso aqui dá 14. Que nós temos 4, mais 6. Aqui vai dar 10. Né? Aqui nós temos 8, mais 8 igual a 16. Então veja que a matriz produto, né, vai ser a matriz 12, 14, 10 e 16. Bem diferente dessa matriz aqui. Bem diferente. Então isso quer dizer o quê? Que não existe comutativa para multiplicação de matrizes. O A vezes B é diferente de B vezes A. Tá? Então não é a mesma coisa. Não é como acontece no número natural, um número real, que você multiplica e a ordem não altera. Na multiplicação de matriz, a ordem altera sim, a ordem é importante. Perceba que eu não obtive aí a mesma matriz. Certinho? Então vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente ficar fera em multiplicação de matrizes, né? Olha só, turma. Aqui eu vou multiplicar duas matrizes de ordem diferente, né? Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Já essa aqui é uma matriz 2 por 3. Posso multiplicar? Qual é a condição? Número de coluna da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Confere? Confere. Aqui eu tenho 2 colunas na matriz A. E aqui eu tenho 2 linhas na matriz B. Certo? Qual vai ser a ordem dessa nova matriz? Vai ser uma matriz 3 por 3. Tá? Então vamos fazer aqui a multiplicação dessas matrizes aqui, da matriz A pela matriz B. Tá? Vamos fazer aqui para a gente ficar craque nesse tipo de operação. Então vou escrever aqui a matriz A, formado por 1, menos 3, 0, menos 2, 4 e 5. Essa matriz aqui vai ser multiplicada pela matriz B, formada por 4, 0, 5, 9, menos 1 e menos 3. Certo? Ok? Então, vou fazer a multiplicação. Olha só. Multiplicação de linha por coluna, né? Primeira linha com primeira coluna, primeira linha com segunda coluna, primeira linha com terceira coluna. Tá? Então vamos começar aqui com essa linha.
Então, você vai ter 1 vezes 4 mais o menos 2 vezes 0. Certo? Agora, 1 vezes 5 mais menos 2 vezes 9. Primeira linha com segunda coluna. Depois, 1 vezes menos 1 mais menos 2 vezes menos 3. Então, perceba que eu peguei a primeira linha e multipliquei por todas as colunas. Se já acabou a quantidade de coluna, eu passo para a próxima. Eu trago para a próxima linha, né? Fazer a mesma coisa. Menos 3 vezes 4, mais 4 vezes 0. Você pode até colar com a de cima, ó. Esses carinhas aqui vão repetir, ó. Tá? Pois, menos 3 vezes 5, mais 4 vezes 9. Certo? Agora, segunda linha com terceira coluna. Menos 3 vezes menos 1, mais 4 vezes menos 3. Certo? Por último, agora, a terceira linha, fazer o mesmo processo. Então, vai ficar 0 vezes 4, mais 5 vezes 0. 0 vezes 5, mais 5 vezes 9. Tá? Agora, 0 vezes menos 1, mais 5 vezes menos 3. Certinho? Vamos agora fazer as contas, né? Viraram pequenas expressões numéricas, né? Então, aqui você vai ter 4 mais 0. Então, esse termo aqui é 4. Aqui eu vou ter 5 menos 18. Aqui eu vou ter menos 13. Certo? Aqui eu vou ter menos 1 mais 6. Então, eu vou obter 5 nesse termo. Aqui eu vou ter menos 12 mais 0. Dá menos 12. Aqui eu vou ter menos 15 mais 36. Aqui eu vou ter 21. Tá? Nós vamos ter aqui 3 menos 12. Nós vamos ter menos 9. Ok? Aqui vai dar 0, né? 0 mais 0 é 0. Aqui vai ficar 0 mais 45. Vai dar 45. Tá? E aqui nós vamos ter 0 menos 15. Eu vou ter menos 15. Pronto, turminha. Agora eu vou montar a minha matriz. Né? 4 menos 13, 5 menos 12, 21 menos 9, 0, 45 e menos 15. Certo? Então, perceba que nós obtivemos uma matriz de que ordem? 3 por 3. Eu falei para vocês. A condição é coluna de A igual a linha de B. Agora, a matriz que você obtém vai ter a quantidade de linhas de A pela quantidade de colunas de B. Então, perceba que isso aconteceu. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, uma matriz 3 por 3. Certo, minha? Então, o que acontece? Na aula de hoje, o que nós vimos? Vimos como multiplicar uma matriz por outra matriz. Tá? Vimos a condição, como é que eu faço? Primeiro, quando é que eu posso multiplicar? Condição. Vimos a ordem que você vai encontrar essa matriz na aula de hoje e mostramos aqui o procedimento, como é que você faz para executar essa multiplicação, que é fazendo o produto de linha pelas colunas, por todas as colunas e formando os elementos da matriz produto. Beleza? Então, um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.